Porque Deus mandou destruir cidades inteiras na Bíblia? Um tema difícil, mas necessário. Poucos temas causam tanto desconforto quanto este. Quando alguém lê a Bíblia com atenção, cedo ou tarde se depara com relatos que parecem impossíveis de conciliar com a ideia de um Deus amoroso. Cidades inteiras destruídas, povos eliminados, homens, mulheres e crianças mortos. E então surge a pergunta que muitos têm medo de fazer em voz alta: como um Deus justo poderia permitir ou ordenar algo assim? Alguns tentam ignorar esses textos. Outros os explicam de forma superficial, e há quem abandone a fé por não conseguir lidar com essa tensão. Mas a Bíblia não esconde esses episódios. Ela os registra com clareza, exatamente porque eles carregam lições profundas sobre justiça, responsabilidade e consequências. Para entender essas destruições, é preciso ir além da leitura rápida. É preciso contexto histórico, moral e espiritual, e é isso que vamos fazer agora. O erro mais comum ao ler esses textos, o maior erro ao ler esses relatos é julgá-los com valores modernos isolados do contexto da época. Hoje, vivemos em sociedades com leis, direitos humanos, sistemas jurídicos e instituições que limitam a violência. Mas o mundo antigo era radicalmente diferente. Não havia polícia internacional, não havia tribunais globais, não havia proteção para os fracos. Em muitas regiões, a violência extrema era normalizada. Cidades inteiras eram construídas sobre exploração, abuso e medo. Quando a Bíblia fala de destruição total, ela está descrevendo o colapso de sistemas inteiros de corrupção, que já haviam ultrapassado qualquer limite moral. Quem eram essas cidades? As cidades destruídas na Bíblia não eram aleatórias. Elas aparecem em momentos específicos da narrativa bíblica, sempre associadas a um padrão claro de degradação. Sodoma e Gomorra, Jericó, as cidades cananeias. Esses lugares tinham algo em comum. A Bíblia descreve sociedades marcadas por violência constante, opressão dos pobres, abuso sexual institucionalizado, sacrifícios humanos, corrupção judicial, idolatria ligada à exploração e morte. Não era apenas pecado individual, era um sistema inteiro que destruía vidas de forma contínua. Essas culturas não apenas toleravam o mal, elas o celebravam. Sodoma não foi destruída por um único pecado. Existe uma simplificação perigosa sobre Sodoma e Gomorra. Muitos acreditam que a cidade foi destruída por um único tipo de pecado, mas a própria Bíblia mostra que o problema era muito mais amplo. O livro de Ezequiel afirma que Sodoma era arrogante, próspera, indiferente ao sofrimento dos pobres e entregue à violência. O pecado era estrutural. A cidade inteira se voltou contra qualquer sinal de justiça. Quando anjos chegam à cidade, a reação coletiva é de agressão e ameaça. Isso revela algo assustador. Não havia mais indivíduos justos suficientes para sustentar aquela sociedade. Deus não age sem aviso. Um detalhe frequentemente ignorado é que Deus não destrói essas cidades de forma imediata. Antes da destruição, sempre há aviso, sempre há tempo, sempre há oportunidade de mudança. No caso de Sodoma, Abraão intercede. Ele questiona Deus. Ele pede misericórdia. Deus aceita poupar a cidade se houvesse apenas alguns justos. Mas não havia. Isso mostra que a destruição não foi arbitrária. Foi o último recurso após repetidas rejeições. O conceito de paciência divina. A Bíblia apresenta um Deus extremamente paciente. Em vários textos, Deus afirma que adia o juízo, esperando arrependimento. Ele envia profetas. Ele envia alertas. Ele permite tempo. Mas paciência não significa permissividade eterna. Quando uma sociedade cruza certos limites, a própria continuidade dela se torna uma ameaça à vida. Nesse ponto, a justiça não é crueldade, é proteção. Canaã e a questão dos sacrifícios humanos. As cidades cananeias são um dos casos mais difíceis de entender. A Bíblia descreve práticas que hoje seriam consideradas inimagináveis. Crianças queimadas vivas em rituais religiosos. Exploração sexual ligada ao culto. Violência normalizada como expressão espiritual. Essas práticas não eram exceção, eram centrais à cultura. A destruição dessas cidades também tinha um objetivo específico: impedir que esse sistema contaminasse outros povos e futuras gerações.
Não era uma guerra comum, era o colapso de uma cultura construída sobre a morte. A pergunta mais difícil: e as crianças? Essa é a parte que mais dói. E a Bíblia não oferece uma resposta simples, mas ela aponta para algumas verdades importantes. Primeiro, essas crianças nasceriam e cresceriam dentro de sistemas que as levariam a repetir o mesmo ciclo de violência. Segundo, a Bíblia afirma que Deus é justo e não condena inocentes de forma injusta. A vida, na perspectiva bíblica, não termina na morte física. Terceiro, o foco desses textos não é glorificar a destruição, mas mostrar o quão longe uma sociedade pode ir antes de colapsar. Esse tema exige humildade, não respostas fáceis. Deus foi cruel ou justo? Essa é a pergunta central. A Bíblia apresenta Deus como amor, mas também como justo. E justiça não significa ausência de consequências. Quando o mal se torna sistêmico, a ausência de intervenção também é uma forma de crueldade. Permitir que a violência continue indefinidamente não é amor, é omissão. Essas destruições aparecem como limites extremos, como freios históricos. Não são o padrão da ação divina, são exceções em momentos de colapso total. O que esses relatos não significam? Eles não autorizam violência religiosa hoje. Eles não justificam guerras em nome de Deus. Eles não ensinam ódio. Pelo contrário, eles mostram que Deus é paciente, mas leva a justiça a sério, e que sociedades inteiras podem se perder quando normalizam o mal. O que isso ensina para o presente? Esses textos não são apenas sobre o passado. Eles nos fazem perguntas desconfortáveis. O que acontece quando a violência vira entretenimento? Quando a corrupção vira regra? Quando a dignidade humana perde valor? A Bíblia mostra que nenhuma sociedade é imune às consequências de suas escolhas coletivas. Misericórdia e justiça caminham juntas. Um erro comum é separar misericórdia e justiça. Na Bíblia, elas caminham juntas. Deus oferece tempo, mas também estabelece limites. Esses relatos não falam de um Deus violento. Falam de um Deus que não ignora o sofrimento causado pela maldade humana. Conclusão final: Deus não destruiu cidades por prazer. Ele agiu quando não havia mais espaço para arrependimento. Essas histórias existem para nos alertar, para nos fazer refletir sobre o tipo de sociedade que estamos construindo. Elas nos lembram que escolhas coletivas têm consequências, que justiça importa, e que ignorar o mal nunca é uma solução. No próximo vídeo, vamos revelar um episódio bíblico ainda mais perturbador. Um momento em que até os escolhidos ignoraram os alertas e pagaram um preço alto. Se este conteúdo te fez pensar, então ele cumpriu seu propósito. O que essas histórias querem nos ensinar hoje? Depois de entender o contexto histórico, moral e espiritual dessas destruições, surge uma pergunta inevitável: o que isso tem a ver comigo? A resposta é mais próxima do que parece. A Bíblia não registra essas histórias apenas para informar. Ela registra para transformar. Esses relatos não são sobre cidades antigas apenas. São sobre padrões humanos que se repetem em qualquer época. O colapso começa aos poucos. Nenhuma cidade bíblica caiu do dia para a noite. Nenhuma sociedade foi destruída de forma repentina. O colapso sempre começou pequeno. Primeiro, o erro foi tolerado. Depois, normalizado. Depois, defendido. Por fim, celebrado. É assim que a Bíblia descreve a decadência moral, não como um evento súbito, mas como um processo silencioso. Essa é uma das lições mais importantes para quem assiste. O problema raramente é o primeiro erro, é a repetição sem arrependimento. Deus sempre alerta antes. Antes de qualquer juízo, houve avisos. Profetas foram enviados. Consciências foram despertadas. Oportunidades de mudança foram dadas. Isso revela algo essencial sobre Deus. Ele não deseja destruir. Ele deseja corrigir. Mas quando os alertas são ignorados continuamente, o silêncio se torna perigoso. Essa lição vale para cidades, famílias, relacionamentos e vidas individuais. Quantas vezes ignoramos sinais claros? Quantas vezes chamamos de normal aquilo que sabemos estar errado? O juízo como último recurso. Na Bíblia, o juízo nunca é a primeira opção, é sempre a última. Ele aparece quando a injustiça se torna estrutural, quando o mal deixa de ser exceção e vira regra. Isso nos ensina algo profundo. Deus não é indiferente ao sofrimento causado pelo pecado humano. Ele vê vítimas que não têm voz. Ele vê abusos que ninguém denuncia.
Ele vê sistemas que esmagam os mais fracos. A justiça divina surge como resposta ao clamor dos oprimidos. A lição pessoal mais importante. Talvez a maior lição dessas histórias não seja sobre destruição, mas sobre responsabilidade. A Bíblia mostra que escolhas têm consequências, individuais e coletivas. Quando uma sociedade ignora valores básicos como dignidade, justiça e compaixão, ela começa a se destruir por dentro. O mesmo acontece com uma vida. Não é Deus quem destrói primeiro, é o próprio caminho escolhido. Deus não muda, mas o ser humano precisa mudar. Um erro comum é pensar que essas histórias mostram um Deus diferente do Deus atual. A Bíblia afirma o contrário. Deus é o mesmo. O que muda é a disposição humana de ouvir. A diferença é que hoje ainda temos tempo, ainda temos escolha, ainda temos acesso à reflexão, à consciência e à mudança. Esses textos não existem para gerar medo, existem para despertar consciência. A mensagem central é um chamado à mudança. Sempre que a Bíblia fala de juízo, ela também fala de arrependimento. O objetivo nunca foi a destruição em si, mas a correção de um rumo errado. Essas histórias nos convidam a parar e refletir. O que estou tolerando que não deveria? O que estou normalizando por conveniência? O que estou ignorando por medo de confronto? A transformação começa quando alguém decide agir diferente. Esperança mesmo nos textos mais duros. Mesmo nos relatos mais difíceis, há esperança. A Bíblia mostra que Deus poupa quando encontra justiça, que Ele responde à intercessão, que Ele valoriza quem decide viver de forma diferente, mesmo em meio ao caos. No meio de cidades corrompidas, sempre houve pessoas justas, poucas, mas reais. Isso ensina algo poderoso. Nunca é inútil viver corretamente. Nunca é em vão escolher o bem, mesmo quando parece que ninguém mais se importa. Uma inspiração para quem assiste. Essas histórias não pedem que você julgue o passado. Elas pedem que você avalie o presente. Que tipo de pessoa você escolhe ser quando o erro é comum? Quando a injustiça é aceita? Quando o silêncio parece mais confortável? A Bíblia mostra que mudanças reais começam com indivíduos dispostos a nadar contra a corrente. O verdadeiro alerta final. Talvez o maior alerta desses textos seja este: ignorar o mal não o torna menor, apenas o torna mais forte. E ignorar a verdade não elimina as consequências, apenas adia o impacto. Essas histórias nos chamam à vigilância, à consciência, à responsabilidade. Deus não destruiu cidades por ódio. Ele agiu quando a injustiça já havia destruído tudo por dentro. Esses relatos existem para nos lembrar que escolhas importam, que valores importam, que justiça importa, mas acima de tudo, eles nos lembram que ainda há tempo. Tempo para mudar, tempo para escolher melhor, tempo para construir algo diferente. Se você chegou até aqui, essa mensagem não é por acaso. Talvez não seja sobre cidades antigas. Talvez seja sobre decisões atuais. E entender isso já é o primeiro passo para não repetir os mesmos erros.